te quebra, te parte, te faz novamente, ele te faz uma criatura nova, ele te faz todo diferente. Então eu sou feliz porque o Senhor grandes coisas tem feito em nossas vidas, mudança de vida, não é verdade? Eu sou feliz no Senhor porque grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Aleluia. Queridos, para que não fique só em minhas palavras, já são 15 para 9, eu quero estar lendo em Gálatas, capítulo 1, e o versículo 15. Eu vou estar lendo para não tomar tempo. Diz a palavra assim: mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Mais uma vez está escrito assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Queridos, levanta tua mão comigo assim. Senhor Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és lindo, maravilhoso. Deus, entra em cada coração agora, trazendo assim a palavra do Senhor, de acordo com o Senhor quer. Meu Deus, vai fazendo assim morada em nosso coração, trazendo paz, trazendo felicidade, trazendo alegria, trazendo gozo na alma. Meu Deus, aonde o homem não pode dar. Um gozo na alma que o mundo não pode oferecer, mas que o Senhor pode entrar em cada coração, trazendo paz, alegria. Pai, os corações nesses últimos dias tribulados. Meu Pai, traz um coração contrito, um coração de paz e alegria em nosso meio, que nós possamos cultuar o Senhor com alegria e amor no coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, quem tiver paciência, sim. Vamos pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Queridos, quando a palavra fala assim, mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Queridos, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu li, eu vim a ler essa palavra, estudar essa palavra, eu comecei a indagar ao Senhor, questionar a Deus, por que as pessoas, primeiro, ela tem que experimentar das coisas da vida, das coisas do mundo, das coisas terríveis, para depois ir ao Senhor. Então eu vejo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve dizendo em Gálatas, ele fala, mas quando aprove Deus que no ventre da minha mãe eu fui chamado, eu fui escolhido pela graça. E quando ele fala que foi chamado, um chamado pela graça, quando aprove Deus que ainda no ventre da minha mãe eu fui chamado, eu comecei a estudar. Aí eu quero fazer uma conjectura dentro desta palavra. Preste atenção. Quando você conhece alguém, que você olha no olho de um rapaz, ou um rapaz olha no teu olho, que você olha para ele, fretor com ele, o amor brota no seu coração pela primeira vez, você quer ser alguém importante e especial, você começa a se arrumar mais, começa a colocar um perfume cheiroso, começa a colocar uma sandalinha mais bonita, começa a andar todo empinadinho, começa a vestir as roupas, sair, procurando chamar a atenção que essa pessoa venha te encantar, que essa pessoa venha te assegurar a ela e você assegurar a ele. E de ter um dia uma vida com essa pessoa, de uma vida assim junto para o resto da vida. Então, esta palavra, quando fala assim, quando aprove Deus, Paulo está dizendo assim, olha, antes que eu nascesse, Deus me escolheu, Deus me separou, Deus me chamou e ele já sabia que eu seria apóstolo hoje. Aí quando eu vejo essa palavra eu me alegro tanto, sabe por quê? Porque Paulo já sabia e já descrevia o que Deus tinha para ele, aqui em Gálatas. Preste atenção, quando a palavra de Deus fala assim, para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, fala assim, Jeremias, antes que foste formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Pois bem, quando eu vejo na palavra, Deus fala assim para Samuel, Samuel,
Aí quando eu vejo nessa palavra, Paulo diz, quando aprove Deus, que fui chamado, arrancado do ventre da minha mãe, colocado para fora, para fazer uma grande obra. Aí, quando Deus chama o homem por 2 vezes, a palavra diz que Deus chama o homem por 2 vezes. Quando ele chama por uma vez, ele está dizendo assim, Ricardo. Deus está dizendo assim, Ricardo, eu estou aqui. Escute. Quando Deus diz assim, Samuel, Deus está dizendo assim, estou aqui. Outra vez, Samuel. Deus já não está dizendo só assim, Samuel, estou aqui. Ele está dizendo assim, Samuel, eis-me aqui, estou eu cuidando de ti e eu estou te vendo. Glória a Deus. Então, quando Deus te chama, Patrícia, eu estou aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui, cuido de você, te dou vitória, te dou graça. Mas quando ele diz assim, Patrícia, ele está chamando a tua atenção e dizendo aqui, olha, você não está só. Eu te tirei do ventre da tua mãe, te chamei, sei que tu está sofrendo, sei que tu está chorando, estou colhendo a tua lágrima, estou te colocando de pé, vou te dar vitória, o teu inimigo vai te ver, porque eu sou Deus da tua vida. Santo é o Senhor, aleluia. Glória Então, a queridos, Deus. quando eu vejo essa palavra, me alegro porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Jesus. Deus conhece cada coração. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças. Deus sabe o levantar e sabe o andar. Deus sabe quantas células tem em um neurônio. Deus sabe quantas células tem em uma membrana. Deus sabe o seu andar, o seu caminhar e sabe aonde vai, aonde foi. Sabe o teu olhar e sabe de todas as coisas. Então eu fico feliz porque o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, ele diz assim, olha, quando aprove Deus, ele me chamaste, ele me tiraste do ventre da minha mãe. Aí eu vejo Deus falando com Jeremias, antes que nascesse eu já te conhecia. Mas querido, eu quero te dizer uma coisa, muitas pessoas falam, Deus parece que esqueceu de mim. Eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Deus não desiste de ninguém. Presta atenção, porque eu estava falando assim, uma pessoa olha para a outra, fretou. Ela começa a se aprontar e ficar bonita para chamar a atenção. Sabe por quê? Esta palavra me dá a entender, isso aqui não é conjectura. Eu vi uma pessoa estar aqui, eu olhei para ela, eu gostei dela. Eu saí daqui de Timóteo, fui para os Estados Unidos, olhei para essa pessoa lá nos Estados Unidos. Ah, mas coincidência, não coincidência nada. Porque na agenda do Senhor, no dicionário de Deus, Deus já sabia que você sairia de Timóteo, ia para os Estados Unidos, conheceria essa pessoa e dela nasceria um fruto. E este fruto seria profeta, este fruto seria uma profetisa. E essa pessoa seria um homem, uma mulher de Deus, porque Deus tem promessa. E quando Ele tem promessa, no ventre da mãe, Ele já escolhe, separe e dá vitória para ser o que tem que ser. Então, eu vejo quando ele disse, presta atenção, uma pessoa olhou, ela fretou, ela namorou, ficou noiva, casou. A mãe de Paulo, do apóstolo Paulo, foi assim. Mas antes, Deus está dizendo assim, antes que tivesse no ventre, antes que fosse um embrião, antes que fosse um feto, antes que fosse uma vida, eu já te conhecia. Deus está dizendo, Paulo está dizendo assim, Deus, antes que eu aparecesse em Damasco, em Jerusalém, em Roma, Ele já sabia que eu estaria aqui. Ele já sabia que eu teria uma vida. Então quando Ele fala isso, dá a entender assim, que antes que o pai de Paulo e a mãe de Paulo se conhecesse, Deus sabia que os dois casariam e teriam Paulo, e Paulo seria o apóstolo que mais escrevesse a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, quando eu vejo ele falando isso aqui, sabe por que ele está falando? Ninguém mais e ninguém a menos que Paulo, que sofreu tanto na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, como Jesus sofreu, Paulo, ele se aproximou tanto de Jesus que foi o apóstolo que mais almas ganhou para o reino de Deus. Quando eu olho essa palavra, eu vejo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, falando do encontro de Paulo com Deus. Quando Paulo ele está falando essas palavras, é porque tanto sofrimento viria. No livro do Atos dos Apóstolos, ele está andando pela rua de Damasco,
vindo para Damasco. Ele está vindo de Jerusalém para perseguir um povo cristão. Ele está vindo para matar profeta, para matar profetisa, para matar as diaconisa. Mas aí quando ele está vindo ao encontro para matar, a Bíblia diz que aqueles gentios estavam indo para Jerusalém para buscar uma bênção. Mas os judeus estavam vindo para matar os crentes. Mas então Deus, quando ele tem projeto e promessa, você pode até tentar se levantar contra um homem, contra uma mulher de Deus. Você pode até tentar matar alguém. Você pode tentar derrubar alguém que está levantando, que é o pequenininho do Senhor. Mas eu quero te dizer, se Deus tem projeto na sua vida, todo mundo olha para você e acha que você é ninguém. Todo mundo olha para você e fala, essa igreja não vai crescer. Todo mundo olha para você e fala, não tem ninguém, pouquinho pessoas. Mas eu quero te dizer que os anjos do Senhor estão acampados aqui. Inúmeros de anjos estão sentados e dizendo, Senhor, que glória, glória, glória a Deus, porque Deus está presente neste lugar. E quando eu vejo ele saindo daquele lugar de Jerusalém, indo para Damasco, para matar os gentios, nas ruas de Jerusalém, ele tem um encontro com alguém tanto especial que ele não imaginaria o quanto ia acontecer na vida dele. Mas de repente, quando ele está vindo montado a seu cavalo, o general de frente, ele vindo, e quando a luz do céu vem resplandecente sobre o olhar daquele homem, aquele homem cai do cavalo, cai sobre a terra. E quando ele cai sobre a terra, a palavra fala que ele ficou cego. E quando ele ficou cego, ele não via nada. E ele começou a bater na terra, batendo da poeira e procurando alguém para ajudá-lo. Um homem agora que tinha tudo na sua vida. Ele, quando falava para alguém, vai, as pessoas iam. Quando ele dizia, vem, as pessoas vinham. Mas quando ele encontrou com Deus, o seu corpo tremeu dos pés à cabeça. E quando diz a palavra que ele olhou para o céu e já não via mais nada, ele começou a procurar de um lugar para o outro. E não tinha nada que fizesse ele ver. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor vem me dizendo que quando ele sai e ele começa a olhar para um lado e para o outro e não ver nada, está tudo escuro. Aí diz que os seus olhos se tamparam e ele começa a gritar, ajude-me, socorro, e pedindo ajuda. E não tinha ninguém, mas de repente alguém dá um ombro para ele. E dá um ombro para ele e ele começa a andar. E começa a andar com essa pessoa. Para onde ele vai? Para uma casa de alguém que ele queria matar, que chama Judas. Não Iscariote, Judas, o missionário. E ele começa a andar a direção. E querendo matar este homem. Porque foi ele que evangelizou todo o povo de Jerusalém. Foi ele que evangelizou o povo de Damasco. Foi ele que enviou alguém para evangelizar a toda a Judéia, toda a Samaria. Mas quando ele ali está, ele vem de encontro para matar. Deus encontra com ele. Fala, este aí não. Sabe por que não? Esse é Judas. Esse é o missionário. Sabe por que não? Porque ele é escolhido meu. Ele é escolhido meu quanto a você. Você quer matá-lo, mas não vai matar. Sabe por quê? Foi comprado com as marcas de sangue. Foi comprado com sangue muito caro. Sangue do preço da cruz que desceu. O sangue que o Mesim desceu. Se espargiu o chão abriu-se. A terra se abriu. O véu rasgou para que eu e você fôssemos livres para adorar o nome do Senhor. Mas quando eu olho para ele, quando ele tenta matar, não tem jeito. Aí Judas, ele vai, alguém leva ele à casa de Judas, o missionário. O Judas está de joelho, a Bíblia relata que de joelho estava. E quando Saulo chega lá naquela casa, ele está de joelho ali. Ele também começa a orar, ele não entendeu nada. Saulo, todo ímpio, todo pecador, a Bíblia fala que ele estava orando. De repente Deus olha para Ananias em sonho, em visão, e diz para Ananias assim, Ananias, tem um homem lá na casa de Judas. Vai à casa de Judas e olha e ora para ele. E Ananias vira para ele e fala assim, homem, Deus, deixa eu te falar uma coisa, este homem matou tantos santos do Senhor. Eu não quero saber deste homem. Eu não quero saber dessa vida, porque ele matou as mulheres. Ele pegava gato vivo, as mulheres grávidas de 1, 2, 3 meses. Ele abriu o ventre das mulheres e colocava gato vivo lá dentro e costurava para ver a criança sendo morta, sendo executada. Matava os missionários do Senhor. E por que eu vou ter que ir orar por ele? Deus olhou para ele e disse, Ananias, não faça tal coisa, só vai, porque este é escolhido meu. Querido, às vezes nós queremos matar as pessoas com palavras.
Às vezes nós falamos mal das pessoas que nós não sabemos da vida dela. Às vezes metemos o pau em alguém que nós comemos na nossa cozinha. Quando sai, nós começamos a falar mal. Mas Deus está dizendo assim: olha, não toca, porque esse é escolhido meu. Esse é vaso escolhido meu. Mas quando eu olho para a palavra, aí ele vai e entra naquela casa. Ananias vira para Deus e fala assim: Deus, se é o Senhor que está mandando, eu vou. E chega lá, quando ele chega, ele tem uma surpresa. Não precisou nem de orar sequer. Saulo está de joelho dobrado. Ele nem sabia com quem ele estava falando. Mas a palavra diz que quando Deus olhou para ele, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus estava dizendo para ele: Saulo, eis-me aqui. Outra vez: Saulo, eu sou Deus a quem tu persegues. Na outra: Saulo, 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 por que tu me persegues? Não sabe que tudo está nas minhas mãos? Tudo está no meu controle. Por que tu toca? Por que tu persegues? Por que tu mata? Você não tem direito de tirar vidas. Mas aí quando ele começa a andar, ele dobra o joelho e começa a orar e falar com Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. Ananias põe a mão sobre a cabeça dele e começa a orar por ele. E ele volta a ver. E quando ele volta a ver, diz que uma escama, como de peixe, caíra dos olhos dele. Aí quando fala dessa escama, eu comecei a pesquisar. No original, fala sobre pus, fala sobre sangue brisado nos olhos. Do sangue que estava no olho, que ele ficara cego e ficava lagrimejando, dando pus no canto dos olhos. E ali caiu aquele sangue brisado e ele voltou a enxergar. Mas eu quero te dizer que quando o homem encontra com Deus, ele começa a ter outra visão. Ele começa a ver de outra forma. Tem muitas pessoas que até estão dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com o Senhor. Ainda não saiu a escama dos seus olhos. Está vendo coisas aonde não tem. Deseja coisas aonde não tem que desejar. Mas eu quero te dizer uma coisa: mas Deus, quando chama o homem, ele lapida ele, demora um tempo. O Espírito Santo é que regenera o homem. Não adianta eu querer mudar a sua história. Não adianta eu querer mudar a tua vida. Não adianta eu querer mudar a sua vida, a vida dos teus filhos. Quem entra na tua casa é o Espírito Santo de Deus. Deus entra na tua vida, muda a tua história, muda a tua história, muda a tua casa, muda a tua vida, os seus conceitos, dá outro nome e te diz: tu és mais que vencedor, tu és mais que vencedora. Eu sou Deus da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. É o que me alegra, é de saber que o nosso Deus, Ele é lindo e maravilhoso. Ele é um Deus fiel. Ele é Deus grande, soberano. Queridos, quando Ele então volta a ver, aí eu quero te dizer que Deus não esquece dos seus. Deus não desiste dos seus. Preste atenção. Nisso tudo, aparece alguém nessa vida. Sempre nós precisamos de alguém do nosso lado. Todo mundo precisa de um amigo, irmão. Precisa de um amigo que te dá um empurrão, te ajuda, segura na tua mão nas horas mais difíceis, que está na poeira. Alguém te estende a mão e te levanta. Mas, irmãos, nos últimos dias, eu queria me congregar em casa. Não tenho vontade, às vezes, de estar dentro de certas igrejas. Porque as coisas estão ficando tão feias. Quando você olha para uma televisão, você vê um pastor saindo algemado. Você olha para outro lado, um padre saindo algemado. Você olha para outro lado, pastor com nome sim, assim, e outros assim. Aí você começa a assustar. Você começa a falar: Deus, e aí? Dinheiro, aviões, carros, televisão aparecendo e os homens se aparecendo. Aí você olha para si e diz: no meio dessa multidão eu sou um grão de areia. Quem sou eu? Deus hoje me levou ao livro de Jeremias, neste capítulo 1, quando ele diz assim: olha, lá no ventre da tua mãe eu te chamei para o profeta. Não teme aos grandes, não temem, porque eu te coloquei. Não te fala que ainda é pequeno, porque eu te colocarei palavras em tua boca, porque eles vão ter que descer sobre ti, perto de ti, sobre os seus pés, e saber que é eu que estou falando. Ainda, queridos, que são grandes multidões contra você, te aponta a mão, te estende, e dizendo que você é pequeno perto deles. Eu quero te dizer que você tem que olhar para eles assim e dizer que o seu Deus é maior, que o Deus que está, ainda que eles falam que você é fraco, você diz: Deus é forte. Eles falam: você é doença, Deus é
fala, se Deus encheu sua fome, Deus é o pão da vida que veio para alegrar os nossos corações. Queridos, e Saulo, ele sai neste momento. Ele começa a andar. De repente Deus pega alguém. Ele começa a temer aos discípulos. Ele começa a temer aos apóstolos. E ele começa a chegar de mansinho. E Barnabé aparece. A Bíblia diz que Barnabé, eu comecei a estudar, diz que Barnabé era um dos mais conceituados no meio dos discípulos para levar a palavra. E ele aparece na vida de Saulo. Deus pega ele e coloca sobre a vida de Saulo. Queridos, quando Deus te pega alguém que coloca do teu lado, que estende a mão para você, que te abençoa em tudo, te dá um empurrão e você vai, você olha para trás e diz assim, verdadeiramente, Deus é na minha vida. Aleluia. Preste atenção porque eu estou te dizendo. Saulo era ninguém diante dos olhos cristãos. Primeiro, matava os missionários, matava profeta, matava as irmãs, matava os irmãos. Ninguém queria estar perto de um homem deste. Para o homem ele não valia nada. Mas quando Deus quer mudar a história, quer o homem, quer Satanás, quer o diabo, quer todo o mal da terra, mas quando Deus quer usar a tua vida, quer mudar a tua história, pode entrar o diabo que for na frente, que Deus vai atropelar, para que você tenha uma vida e uma vida com abundância. E quando eu olho, Barnabé apresenta-se. A Bíblia diz que Barnabé tinha de 2 metros e 5 de altura. 2 metros a 2 metros e 5 de altura. E diz que quando ele aproxima de Saulo, ele coloca os braços nos ombros de Saulo e começa a andar com Saulo. E pega Saulo e apresenta aos discípulos. Diz que um arredava, o outro escondia, o outro fugia. E o outro dizia, eu não vou misturar com este rapaz. Eu não vou envolver com este rapaz. Ele perseguia o povo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. É que quando Deus olhou para ele, ele levantou e arrancou ele do ventre da mãe dele. Deus colocou ele no pé de Gamaliel para ele conhecer um pouco da lei. Deus já sabia que na casa dele precisava de alguém que conhecia de idiomas, que conhecia da lei, que conhecia da palavra. Às vezes Deus te coloca lá em outro lugar, na vontade permissiva dele, para tu ser quebrado, para tu ser amassado, para tu viver uma vida de cachorro, para que todo mundo te humilhe, e para que quando você levantar, você olhar para o retrovisor do carro e olhar sua vida atrás e dizer assim, lá atrás eu não posso voltar, eu tenho que seguir à frente, porque meu Deus me disse que se eu voltar, eu vou morrer, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. E quando Barnabé se apresentou a Saulo e começou a andar com Saulo, diz que ele apresentou ele a João, diz que ele apresentou ele a Pedro, diz que ele apresentou ele a Tiago, a Filipe, e começou a andar com estes homens. Só que todo mundo afastou dele. Alguns falavam assim, isso aí não está com nada, isso é crente de fachada, isso não vai chegar em lugar nenhum, isso não está com nada porque isso matava o povo de Deus. Eu não quero estar misturando com este rapaz, mas eu quero te dizer, querido, que quando Deus tem promessa em nossas vidas, não adianta ninguém tentar atrapalhar. Não adianta tentarem parar. Mas deixa eu te dizer o porquê. Quando você tem promessa de Deus, se Deus te escolheu, se Deus tem uns sonhos no coração para você, e o sonho está no coração de Deus, eu quero te dizer que você vai vencer. Você vai chegar lá. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Se o seu psique está falando vai dar certo, vai dar certo, o seu subconsciente está acusando e dizendo você não vai chegar, você não vai vencer, mas Deus está dizendo para você assim, você é mais que vencedora, eu estou contigo. Andai que o ralacho e me cante o pique falabasuri a chororandaço de que manabachorra assumir ranaia de fé que eu pente o e assume que raça. Às vezes você diz assim, olha, eu estou quase desistindo de tudo, eu não vou prosseguir porque eu não vou vencer. E todos olham para mim e dizem que eu fiz errado, que eu fui tudo errado, que eu fiz tudo, eu andei assim. Não importa o seu passado, não importa o seu caminhar, o seu andar lá fora, importa que você tem nova vida. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te mudou a tua história. Você é mais que vencedor. Você vai subir na tribuna e vai dizer, eu venci, eu cheguei aqui porque foi Deus que me chamou. Aleluia. Oh, glória.
Ah, lá que eu faço de cantar a baixulha. Deixa eu te dizer uma coisa. E quando eles falaram que Saulo não estava com nada, e quando ele estava em Jerusalém, a palavra fala que alguns queriam matar Saulo, queria destruir a vida dele, queria acabar com a vida dele. Silas chegou para ele e diz assim: Saulo, tu não pode ficar aqui não, querido. Tu não pode ficar aqui no nosso meio não. Tu não pode ficar nessa igrejinha aqui não. Sabe por quê? Porque aqui tem invejosos. Aqui tem homens que querem te matar. Aqui tem mulheres que têm inveja de ti, quer te matar também. Você não vai vencer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ir, você tem que ser lapidado, você tem que ser maldado. Sai daqui, vai embora daqui. Saulo olha e começa a chorar e dizer: como eu posso sair daqui? Eu quero ficar perto de João, eu quero ficar perto de Pedro, eu quero ficar perto dos meus amigos. Por que que eu tenho que sair daqui? Querida, a coisa mais triste é quando você quer alguma coisa e Deus diz não para você. A maior tristeza é que nós não sabemos ouvir o não de Deus. Quando nós pedimos alguma coisa para o nosso pai, nós só pede para ele: pai, me dá. O pai tira um dinheiro do bolso e te dá. Se pede um pão para o pai, ele te dá um pão. Aí quando um dia ele vira para você: hoje eu não posso te dar um dinheiro, hoje eu não posso, você fica triste, você apela, você diz que vai sair de casa, que você vai embora, que você vai trabalhar, você vai ser alguém, e começa a sair. E começa a ir para outros lados. Mas com Deus não é assim que funciona. Quando Deus fala para você assim: não, queridos, pode esquecer. Pode esquecer que Deus não vai fazer. Se Deus falar com você assim: hoje não tem jeito, você não precisa de orar, de chorar, de esmagar, bater ao chão, que não vai adiantar. Por que eu estou te dizendo isso? Em Salmos, a palavra disse que Davi, quando ele fala assim: Senhor, coloca sobre mim uma mesa perto de mim, diante de mim e perante os meus inimigos. A Bíblia diz que ele está falando assim: Senhor, todos me acusaram, todos disseram que eu não estava com nada. Coloca uma mesa perante mim e perante eles, para que eles saibam que o Senhor é Deus na minha vida. Aí ele está dizendo, em outras palavras, ele está falando assim: ó Deus, eu sei que eu errei contra o Senhor no Salmo 51, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz tudo errado, mas não tira de mim o teu espírito. Aí em outras palavras ele está dizendo, em Salmos, ele está dizendo assim: Senhor, eu quero construir o templo para pôr a arca, eu quero fazer a arca, eu quero fazer o templo para colocar a arca, que eu não quero que a arca fique do lado de fora. Eu vou pegar o cedro, vou fazer o templo mais bonito. Deus olha para ele e diz assim: Davi, não. E Davi diz assim: mas Senhor, por quê? Não me questione, Davi. Davi diz assim: Senhor, mas por quê? Eu quero tanto construir este templo. E Deus olha para ele e diz para ele: filho, você pode até ter uns sonhos. Os teus sonhos podem até não ser construídos por você, mas os seus sonhos estão no meu coração. Mas eu vou dizer não para você, que nas suas mãos tem sangue e não pode construir este templo. Eu quero te dizer que este templo vai ser construído pelas mãos de teu filho chamado Salomão. Deus. Este templo vai ser construído por uma mão que não tem sangue, vai ser construído pela vida, pela mão do teu filho Salomão. E em você eu tenho uma palavra: você errou, você pecou, você fez tudo, mas eu quero te dizer, Davi, eu te perdoo, e através da tua vida eu farei proeza na terra, e não haverá na terra rei antes e nem depois, porque eu sou Deus na tua vida. Aí, querido, talvez o diabo fale na tua vida assim: você errou, você pecou, você não vai vencer, você não vai chegar. Mentira do diabo. Deus está dizendo para você nessa noite: você é escolhido ainda no ventre da tua mãe. Você é separada no ventre da tua mãe. Você é escolhido no ventre da tua mãe. Você é filho da promessa. Ainda que olham para você de uma forma diferenciada, mas Deus olha para você com os olhos de Cristo, de lágrimas, de choro, porque você foi tirado do ventre da mãe para adorar e para louvar e exaltar o nome dEle.
Aleluia. Glória a Deus. Ai que o raço me quer, raço me vira na chonoranda. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, e Barnabé se apresenta. Olha para ele e diz assim: Saulo, não chores. Não chores. Eu vou te arrancar daqui. Mas com certeza, se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te chamou, algo vai acontecer na tua vida. E ele, em prantos, ele sai daquele local e vai embora. Sabe para onde ele vai? Sabe para onde Saulo vai? A Bíblia diz que Saulo vai para o deserto. Pastor, o senhor está louco? Onde é o deserto? Deserto é onde não tem água. Deserto é onde não tem um cobertor. Deserto é onde não tem um travesseiro. Deserto é lugar, uma escola de Deus. Deserto é onde tem escorpião, serpentes as mais venenosas. Aonde tem um inimigo que você não vê. É invisível, que você vai lutar e não tem como lutar. É só com oração e com jejum. Então é só aí que vai vencer. Mas como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tira Saulo de Jerusalém, tira ele de perto de João e de Pedro, leva para o deserto. Para quê? É para trabalhar com ele. Às vezes Deus leva nós no deserto. Às vezes Deus te pega lá da casa da tua mãe e te deixa sozinho. Sabe aquele dia que você levanta de manhã, tem 1000 pessoas que você passa perto dela, mas parece que você está só. Sabe aquele dia que você tem um vazio dentro de você, que você fala assim: tô sozinho nessa, não tem ninguém comigo. Mas Deus, quando você acha assim que não tem ninguém, Deus está te carregando no colo e dizendo assim: eu sou contigo, eu vou te levar. Ainda que ninguém olhe para você, estou eu segurando nas tuas mãos, estou te carregando no colo, estou te dando vitória, estou abençoando a tua casa. Glória a Deus. Deus. Ai, manaço de calabachúria. Aleluia. Tem dia que você levanta, você acorda, você não quer levantar da cama. Tem dia que você olha para sua despensa, não tem nada. Tem dia que você olha e você não tem uma roupa para vestir. Levanta de manhã, seu filho pede leite, você não tem para dar. Pede um biscoito, não tem. Tem dia que tá tudo virado. Você fala assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Deus te leva no deserto para você valorizar as coisas pequenas. Às vezes o meu presente, a minha bênção, talvez é um carro. A minha bênção talvez é uma casa. Mas a tua bênção talvez é uma caneta que Deus te deu. Então valorize aquilo que Deus te entregou em tuas mãos. Valorize aquilo que Deus te abençoou. Glorifica Ele no pouco, que Ele vai te exaltar no muito. Aleluia. Aí eu me raço de calabachúria, aço de cai. Maravilha, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. E aí Barnabé pega e leva ele para o deserto, em Poços. E quando ele chega no deserto, ele está só. E ele começa, não sei como que ele arrumou, ele começa a fazer tendas para passar o tempo. E o sonho dele era de ficar 15 dias em Jerusalém. Ele tinha um sonho de ficar perto de Pedro, 15 dias, de João, 15 dias só. Por que não podia ficar 15 dias ali? E ele veio, ficou 15 dias, se alegrou com os irmãos. É como eu estou me alegrando com você aqui agora. Alegrando com você, alegrando com você. Ele estava lá, mas ele olhava para um lado e para o outro, ele sentia um vazio, que ele sabia que o lugar dele não era ali, que depois ele teria que voltar para o deserto. Ele estava ali só sentindo um gosto de Jerusalém. Deixa eu te dizer, tem vezes que Deus te pega, te apresenta para alguém. Tem vezes que Deus te pega e te coloca no meio de uma multidão. Mas tem vezes que Deus te pega e te coloca num buraco e te deixa sozinho. Deus te deixa só. Ele te deixa chorando. Ele te deixa gemendo. Ele te deixa sofrendo. E você olha para um lado e para o outro e diz: eu estou só, estou perdido, não consigo, não sei como chegar. Mas na hora que você acha que não tem ninguém, Deus apresenta um Barnabé na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus pega um Barnabé. Barnabé é a tipificação do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Barnabé é a tipificação do Consolador. Quem é o Consolador? Aquele que traz paz. Oh, Quem é o Consolador? Aquele que traz alegria. Aleluia. Quem é o Consolador? Aqueles que às vezes você está triste, você chora, ele enxuga suas lágrimas. Amém. Quem é o Consolador? Quando você está sofrendo, gemendo, ele vem e coloca o azeite, o bálsamo no seu coração e refresca e te dá paz, te dá tranquilidade. Aí Barnabé apresenta a Saulo, Saulo chorando.
Aí, de repente, quando Barnabé deixou no deserto, ele ficou 15 dias em Jerusalém e voltou. Sabe quanto tempo levou para Paulo voltar para Jerusalém? A Bíblia diz que levou 14 anos depois da sua convenção que ele se apareceu novamente. Sabe como ele apareceu? Olha só como Deus é tremendo. Estou terminando. Olha como que aconteceu a bênção na vida deste homem. Primeiro, era um matador de profeta. Segundo, era um cara que estuprava as mulheres da época. Era um homem que perseguia, estuprava, matava as crentes, as profetisas, fazia covardia. E agora, no deserto só, para valorizar, para saber o quanto que os crentes sofreram. E ele começou de perseguidor a ser perseguido. Começou alguém perseguir ele por amor a Cristo. Ele ser perseguido por amor de Cristo. E ficou no deserto, sofrendo. E ele fala na sua palavra que aonde ele estava, tinha as cobras mais venenosas de todo o mundo, que é no deserto. Uma cobra que eu estava estudando sobre ela, sobre essa naja, ela é mais ou menos desse tamanho, desse microfone. A cauda dela desse tamanhozinho. Cabecinha chata, mais ou menos assim. O veneno dela, ela esguichando a gotinha do seu veneno ali. E um rato passando, ele morre. E essa jato de veneno é capaz de matar 366 ratos. E ele falou assim, eu estava no meio da serpente mais venenosa de todo mundo. Aí sabe o que quero te dizer? Que ele falou assim, que estava comigo. Mas ele não quis dizer serpente, ele estava só fazendo uma conjectura, mas ele estava dizendo assim, mas no meio do povo de Deus, tem as serpentes ainda mais venenosas, que matam, que arranca a vida, que tira a paz, que tira a alegria, tenta te abater, tenta tirar o que você tem, tenta arrancar a lã da ovelha e só distribuchar e não quer nem saber o que está acontecendo. Ele está dizendo isso. Ele está falando, tem muito sofrendo, ninguém estende a mão, tem muito chorando, ninguém estende a mão, tem muito gemendo, casas necessitando de um remédio, de uma palavra, mas está todo mundo olhando para os seus bens material. Aí quando eu leio o livro de João, 1 João, a palavra está falando, a segunda carta de João, está falando a palavra, o que adianta eu viver no bem, viver de um carro novo, de uma casa boa, mas ver o meu irmão passando necessidade, nada disto me adiantaria. O apóstolo está falando isso. Aí quando eu olho para ele, ele estava lá. A palavra fala que ele estava chorando, fazendo tenda para sobreviver. Um homem que tinha dinheiro, um homem que era rico, um homem que tinha uma posição social que invejável, mas agora está no deserto com a roupa suja, rasgada, fazendo tenda para sobreviver. Olha o que Deus faz com o homem. Às vezes Deus te pega, você é do pó, coloca em cima. Mas às vezes pega de cima e coloca embaixo. É verdade. Às vezes você está na tribuna, você não está fazendo nada de acordo, Deus te coloca lá. Você que está lá, está doido para fazer, Deus te pega e coloca cá. Glória a Jesus. Aleluia. Não é interessante como Deus trabalha? É como uma roda gigante. Hoje você não é ninguém, está lá embaixo. Alguém te critica, outro passa perto de você e te humilha. Mas Deus, a vida faz isso. Oh, aleluia. Os que estão em cima estão te olhando, mas um dia você vai ficar lá e eles vão ter que te olhar. Oh, glória a Sabe, Jesus. assim, ele é filho de Deus. Aleluia. É mais que vencedor. Oh, maravilha. Ali tem crente. Você está passando, lá vai uma jovem, ela é de Deus. Glória a Jesus. Lá vai uma mulher, está passando, é mulher de Deus. Já vai um homem, é profeta de Deus. Glória a Deus. Mas quando está no mundo é prostituta, quando está no mundo é noiado, quando está lá no mundo é drogado, quando está lá no mundo é adúltera, é prostituta. Mas quando Deus traz, muda a tua história, ali já vai uma verdadeira adoradora do nome de Jesus. Graças a Glória a Deus. Deus. Oh, maravilha. Terminando, Saulo está sozinho. De repente, a palavra fala que a igreja da Antioquia estava crescendo em números, crescia em oração, em união. E diz que a igreja crescia, que quando começou a olhar não tinha onde sentar. A igreja começou a construir. Sabe quantos crentes tinha na igreja da Antioquia? 5.000 crentes. E deixa eu te falar, chegou uma carta na mão de Pedro. Pedro tentou ler, mas era o bambambam. Ele não sabia ler, ele não preocupou em fazer uma faculdade.
não preocupou em estudar, não preocupou em conhecer, não preocupou em conhecer as escrituras. E ele tentou e não conseguiu ler o grego. Aí a carta veio na mão dele, alguém falando no grego, falando assim: a igreja de Antioquia está crescendo. Os crentes são inteligentes, não são mais aqueles crentes tapados que davam glória no púlpito, eles gritavam, eles tal. Não, eles querem ouvir coisa nova. Então o que tem que fazer? Olha, pega esta carta e envia à mão de Barnabé. Barnabé entende um pouco, dá a ele. Aí o Espírito Santo toca na vida de quem? De Barnabé. Quem que é Barnabé? É tipificação do Consolador. E quem é o Consolador? Aquele que conforta os corações. Não é? Aleluia. Aí pega a carta, entrega a Barnabé. Epa! A igreja de Antioquia cresceu, tem 5.000 crentes, mas fulano não sabe falar grego, não fala hebraico, o outro fala isso, não fala aquilo. Epa! Olha o Espírito Santo. Ô, acorda, Barnabé. Sabe aquele jovem? Saulo, ele fala 7 idiomas. E ele está preparado. Ele está no deserto, ele está preparado. Eu quebrei ele todo, eu fiz ele novamente. Vai atrás dele. Aí sai. Muda. Entra no navio. A palavra diz que Barnabé vai andando, entra no navio. E quando ele entra no navio, ele começa as lágrimas a descer. Depois de alguns anos, ele vai descendo ao navio. Vai indo. E quando chega em Poços, ele desce e começa a procurar. E vai no lugar e tentando avistar Saulo, tentando avistar. E não conseguia. Mas quando ele chegou no lugar, a certa distância, viu alguém fazendo uma tenda. Ele viu alguém fazendo redes. Aí ele olhou de longe e deu aquele grito: Saulo! Aleluia. Eu imagino que Saulo olhou e disse assim: aquele é o Consolador. Glória a Deus. Aquele é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Tô eu sofrendo, tô triste, mas agora eu vejo aquele rosto que estava assim, ó. Aí já começa sorrindo. Porque o Espírito Santo, quando entra na vida do homem, ele muda a história. De tristeza, começa a sorrir. De angústia, começa a ter paz. E começa a servir ao Senhor de coração. E ele viu, e Barnabé correu até ele, abraçou e disse: a sua vitória chegou. Glória a Jesus. A igreja da Antioquia cresceu. Quem que vai para lá hoje comigo? Você. E começou a ir com ele. Quando chegou lá na Antioquia, Saulo agora já estava com a túnica nova, já estava com a roupagem nova, sandália nova, e começa entrando. Eu imagino que ele pegou o seu rolo na mão, que não era Bíblia assim, era um rolo de pergaminho. Ele colocou na mão os rolos e começou a passar. E no meio da multidão, tinha uma multidão aqui, a multidão aqui, e ele passando ao meio. E os invejosos que disseram: essa aí não está com nada, não vai vencer. Isso é crente de fachada. E na hora que ele começou a passar no meio, os invejosos começaram a olhar e tinha que ser eu que estava andando com o Barnabé. Por que esse aí está andando com ele? Ele matou os crentes, matou... Querido, deixa eu te falar. Na geografia bíblica de Deus, Deus fala que os nossos pecados, a nossa angústia, tudo aquilo que nós fizemos de errado um dia, Deus jogou no mar do esquecimento. Glória a Deus. No mar do esquecimento. Agora deixa eu te perguntar, você que estudou geografia bíblica, você sabe aonde é o mar do esquecimento? Me responde, alguém sabe? Ninguém sabe. Sabe por quê? Se Deus jogou no mar do esquecimento todo o seu pecado, todos os seus problemas, é para não ser achado. Quem quiser que achar, que vai procurando e pergunta a Deus aonde é. Porque se Deus perdoou, está perdoado. E você, a sua história está mudada. A sua história é mudada. Não adianta o diabo tentar ressuscitar seu pecado. Se Deus perdoou, o sangue de Jesus te lavou, querido. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. E quando ele vem passando no meio, eles olham: mas esse aí não está com nada. Mas é ele. De repente, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Naquele dia, que os seus que te olhavam te condenavam, jogavam pedra. Aí você passando, eles te olhando. Aí você está indo, passando no meio, com o seu rolo na mão. No meio de 5.000 crentes, você vai e senta na tribuna. Quem te atirava pedra e está te vendo sentado lá em cima e começa a olhar.
e te ver. Glória a Jesus. Ele embaixo, você em cima. Oh, meu Você sarado, ele doente. Deus Meu poderoso. Deus. Ele rasgado e você bem vestido. Oh, Aleluia. Porque o invejoso é só isso que acontece. oh, Deus de vitória. Você tá no carro novo, ele tá falando. Você tá Deus de poder. todo sujo, ele tá falando. Ele tá falando de todo jeito, ele quer te matar. Deus. A vontade dele é de estar no teu lugar, mas ele não pode. É. Ele queria ter sua roupa, ele não pode. Oh, Ele queria ter sua sandália, ele não pode. Ele queria ter seu carro, ele não pode. Ele queria estar na sua casa, mas ele queria estar no seu lugar. oh, Jesus. Mas só que É, Deus, Deus. espera aí, não chegou o seu tempo vai chegar, deixa eu cuidar dele aqui. Aleluia. E Deus coloca ele na tribuna. Aí de repente canta Maria, canta Patrícia, canta Paula, canta Carla, canta Fulano, canta Ailton, canta Imanilma. Agora chegou a vez do pregador. Canta de Felipe, canta Tiago, canta João, canta Pedro. E aí, mas quem que é o pregador da noite? Saulo, Oh, glória a É. Deus. Aleluia. menor dos menores. Saulo é o preleitor da noite. Aleluia. Ele vem, a palavra diz que ele chegou. E quando ele começou a ministrar com a voz serena, palavra meiga, diz que 3.000 almas aceitaram ao Senhor como Salvador da vida. Aleluia, Oh, aleluia. glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que as nossas vidas parecem ser difíceis, ainda que parece que não tem jeito, ainda que parece que tudo parou, que está tudo contra nós, eu quero te dizer que vale a pena sofrer por amor de Cristo. Aleluia. Vale a pena chorar por amor de Cristo. Oh, maravilha. Ainda que atiram pedra, ainda que te dá porretada, defende o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica Jesus na